programa Mercado e Ação de hoje recebe Siegfried Max Becher. Pronunciei correto? Muito bem, muito corretamente. Não precisa dizer qual é a origem do nome, né? Não há necessidade. Não é necessário. Dr. Siegfried, médico, pós-graduado em cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, também especialista em laparoscopia. A laparoscopia é especialidade. A especialização fizesse na Alemanha e na Bélgica? Exatamente. É mais apurado lá, naquela época, naquele momento? Na realidade, quem foram os pioneiros foram os da Alemanha, o Pier e o Goetz. E eu tive a felicidade de conhecer o Arnold Pier, justamente num congresso internacional, e aí ele me convidou para ir até lá para aprender. Muitas vezes é citado o Rousseau como pioneiro, mas na realidade foi o Pier e o Goetz. Como o Pier e o Goetz só falavam alemão, não se comunicavam em outras línguas até então, o Rousseau ele publicou isso antes do que eles, mas eles são os verdadeiros pioneiros. Bom, também congressos de formação em videocirurgia da obesidade. E obesidade vai ser o nosso tema de hoje. Dr. Siegfried, o que é a obesidade? Obesidade é o excesso de calorias, de peso das pessoas. Quando ele atinge um sobrepeso de 10, 15 quilos, na realidade, realmente se usa a palavra sobrepeso. 10 a 15 quilos seria alguma coisa tipo 10% além do peso normal? Uma pessoa 15% acima? Isso. E quando o índice de massa corpórea, que é o peso versus altura em metro quadrado, atinge mais de 30, o IMC, aí é considerado obesidade. E aí existe obesidade grau 1, 2, 3, obesidade mórbida a partir de IMC de 40, superobesidade a partir de 50 e super obesidade a partir de 60, que são aquelas pessoas que têm 150, 200 quilos a mais do que o normal. É muito difícil a vida de uma pessoa nessa circunstância, né? Uma obesidade do mórbido em diante ou prestes ao mórbido. Tudo é mais complicado para eles. Inclusive, eles não têm assentos adequados nos ônibus, na maioria das vezes. Na maioria das cidades do Brasil, principalmente, não tem. Alguns países europeus já adaptaram para essas pessoas, e os americanos, principalmente, que é o país mais obeso do mundo. Então... Existe, dentro da acessibilidade, várias providências tomadas. A gente pode ver, qualquer estacionamento tem a vaga do cadeirante, tem a vaga da gestante, tem a vaga do idoso, mas não tem a vaga do gordinho. Isso é uma falta. Infelizmente ainda não existe até uma certa discriminação ainda por alguns setores, mas tem que se fazer isso para esse segmento, que é um segmento, aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 48% das pessoas têm ou sobrepeso ou obesidade. É um índice muito alto. Isso está ligado a algum fator genético ou alimentar? Os dois fatores, mas aqui se come bastante churrasco, como bom hábito do gaúcho, e às vezes se usa excesso de sal, às vezes se usa excesso de gordura. Então, e falta uma prevenção na escola também. Então, são vários fatores que contribuem com isso. Que tipo de prevenção poderia ser feito numa escola? Na escola, os alimentos, os exercícios na escola são extremamente importantes, que fazem parte também. São poucos ou são mal dirigidos? Existem avanços gradativamente nesses setores, mas no passado não havia. Hoje existem prefeituras no interior do Rio Grande do Sul que estimulam as pessoas que emagrecem ou que perdem peso dentro da escola ou dentro da comunidade. Mas são poucas prefeituras que, por enquanto, têm esse tipo de estímulo ainda. Na medida que mais cidades, mais pessoas estimularem esse tipo de atitude, caminhadas, exercícios, hoje o mundo se tornou muito automático. Praticamente em todos os shoppings, em todos os lugares, você faz escada rolante. Antigamente caminhava.
Os vidros dos carros são elétricos, antigamente eram manuais. Todos esses fatores acabam somando, né? Somam. Claro. A modernidade soma para a pessoa gastar menos calorias. Dentro desse princípio, isso se traduz em custos. Eu acabei não falando no início, mas o Dr. Siegfried também é um especialista em reorganização patrimonial de imóveis, enfim, mas isso não vai dar tempo da gente tratar hoje, porque esse assunto é bastante complexo da obesidade, mas nós vamos voltar num outro programa e vamos tratar a esse respeito. O tempo de internação no Canadá e nos Estados Unidos do obeso é 1,4 vezes maior, ou seja, para cada dia que uma pessoa normal, comum, de peso normal, fica internado, o obeso fica 2,4 dias. Isso é verdade? Os Estados Unidos é um país que tem todos os estudos sobre todas as doenças. Eles são extremamente organizados. Então, um dos estudos mostra exatamente isso. Para cada um dia de leito ocupado por uma pessoa com peso normal, são ocupados 2,4. Por quê? Porque existem, por exemplo, 7 cânceres comprovados que são mais frequentes, até 40% mais frequentes em obesos do que pessoas com peso normal. O principal nas mulheres é mama e útero, na realidade o endométrio, esses dois são mais frequentes, o esôfago, pâncreas, rins, intestino grosso é o que é nos dois assim o disparado mais frequente com são cânceres com um índice de letalidade bastante grande, né? Embora alguns já estejam sendo controlados, como o de mama, hoje já tem uma prevenção muito grande, mas são cânceres aqui, do que se ouve falar, bastante agressivos. Depende muito, existem vários tipos de agressividade em relação aos cânceres, mas depende muito do estágio que são descobertos, tanto que hoje se faz muita prevenção em câncer de mama e outros, mas mesmo assim, se ele é encontrado num estágio mais avançado, ele é mais difícil de ter cura. Doenças cardíacas no obeso? No obeso jovem, entre 25 a 33 anos, ele tem um risco de 5 a 7 vezes maior de infarto que em relação à pessoa de peso normal. Eu achei que o infarto estivesse mais associado à idade, as pessoas mais velhas. Também... Sai da curva com o obeso? Sai da curva. Nessa faixa etária é impressionante como sai. Mas a obesidade, com pessoas com colesterol alto, triglicerídeos alto, ela vai entupindo as artérias aos poucos, as veias aos poucos. Então, aumenta o risco além do infarto, aumenta o risco de derrame, é bem maior também no obeso, de embolia pulmonar, porque o obeso ele tem muitas varizes, o peso em excesso ele prejudica muito o joelho, ele forma varizes nos membros inferiores, né, nas pernas, e as varizes e o peso em excesso, ele vai provocando, às vezes, trombos, embolias, e então o índice também é bastante maior dessas doenças nos pacientes obesos. O obeso, quando ele é novinho, gurizão, aí nos seus 10, 11, 12, até 15, 16 anos, ele é normalmente uma pessoa bem falante, é querido pelo grupo, é um cara divertido, e isso acaba mascarando um pouco a atenção que devia ser dada nessa idade. Isso uma vez um médico me comentou, e disse que o grande prejudicial nessa fase, quando poderia talvez ser mais forte o envolvimento familiar, tudo, não existe pressão, porque o gordinho é querido. As mães, os pais muitas vezes acham o bebê fofinho, o bebê gordinho mais bonitinho, então cria um estigma e, na realidade, deveria haver estímulos já desde o início, desde criança, porque a criança obesa, ela tem normalmente pais obesos, a grande maioria também. Então, muitas vezes, isso é uma troca que existe, que infelizmente os pais muitas vezes contribuem muito em dar muita comida para os jovens. Nós estamos abordando a questão da obesidade
Porque tudo isso que nós estamos conversando aqui, depois aparece a dificuldade na empresa. É proibido a discriminação, mas existe uma série de funções da qual o obeso não pode participar, não consegue ter o mesmo desempenho, acaba tendo um sofrimento, mesmo que exerça a função, acaba tendo um sofrimento. Isso é correto? Existe, na realidade, algumas limitações. Um obeso que tem uns 50, 100, 150 quilos a mais, ele já vai ter mais dificuldade de amarrar seu próprio sapato. Então, ele tem dificuldades próprias e tem dificuldades também de exercer algumas coisas, algumas funções. Os próprios móveis da empresa têm que ser adequados, adaptados em uma empresa? Exatamente, tem tudo isso. Só para ter uma ideia, alguns pacientes que foram por nós operados não conseguiam nem mais entrar em barco. Tinham barco, mas tinham dificuldade de entrar. Eu me lembro de um que eu operei, 3 meses depois ele veio sorrindo no consultório e disse assim: doutor, atingi meu objetivo, consegui voltar no meu barco, consegui voltar a dar os meus passeios no barco. Doutor Siegfried, nós temos 1 minuto, já fomos sinalizados para a nossa produção. Eu só gostaria que comentasse, rapidamente fizesse a sua conclusão, considerando que nos Estados Unidos a obesidade já ocupa 6,6% do PIB. Tens esse número para o Brasil? No Brasil, se estima que em torno de 2,4% do PIB são com gastos de cirurgias de coluna, por excesso de peso, de cirurgias de joelho, de dias perdidos no serviço por algum problema de derrame, de aumento de risco cardíacos dos próprios tipos de câncer, que fazem com que as pessoas fiquem mais tempo nos hospitais. Então, realmente, esses 2,4% são estudos recentes publicados. A obesidade sempre se tenta resolver primeiro por parte clínica ou, se não houver essa solução, a tendência seria a cirurgia. Antes do nosso intervalo, vamos chamar o nosso quadro de... Nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, divulgamos imagens e o histórico de crianças desaparecidas. Vamos a este quadro, logo em seguida, ao nosso intervalo e retornamos logo depois.